Boa tarde, pessoal. Hoje vamos apresentar as principais doenças do algodoeiro. O grupo é composto por mim, Patrícia, pela Ingrid e pela Tainara. Pode passar, por favor. De início, vamos fazer uma breve introdução. Então, a gente trouxe a classificação científica do algodoeiro, né? O algodão tem como nome científico Gospium hirsutum. Ele é do reino Plant, divisão Magnolifita, da classe Magnoliopsida. Ele é da ordem Malvalis, sua família é Malvaceae, e ele é do gênero Gossypium. Pode passar, por favor. O algodão é uma cultura de grande importância econômica, né, no nosso país. Nos últimos anos, o Brasil tem se mantido entre os 5 maiores produtores mundiais, ficando ao lado de países como a China, a Índia, os Estados Unidos e o Paquistão. Ele ocupa o primeiro lugar em produtividade em sequeiro e está também entre os maiores exportadores mundiais. E no cenário interno, nosso país, né, está entre os maiores consumidores, mundiais do algodão em pluma. No total, no nosso país, teve a produção de 2.342 toneladas de pluma só na safra de 2020 e 2021. A gente colocou um gráfico aqui ao lado. Esse gráfico mostra a quantidade de área plantada em cada região do nosso país nos últimos 10 anos em 1.000 hectares. Como podemos ver, o Centro-Oeste ele lidera em número de áreas plantadas, e dentro dessa região, o estado que se destaca, né, em área plantada é o Mato Grosso. Assim, manejar as doenças, né, de forma eficiente é de grande importância para alcançarmos alta produtividade. Pode passar, por favor. Entrando nas principais doenças do algodoeiro, agora vamos tratar das principais acometidas por fungos. A murcha de Fusarium, ela é conhecida também como fusariose e pode ser disseminada por sementes infectadas, né, pelo solo que já está contaminado, pela ação do vento, pelo uso de implementos agrícolas, né, contaminados e também por restos culturais. Tem como condição favorável temperatura entre os 25 e 32 graus e alta umidade do solo. Além disso, né, em solos arenosos com pH e o teor potássico baixo, e também quando se tem a presença de nematóides dos gêneros Meloidogene, Pratylenchus e Rhotilenchus, pode ocasionar também a maior ocorrência dessa doença, que é a fusariose. Pode passar, por favor. Nos sintomas, né, a gente vai ter em plantas suscetíveis, primeiramente, o amarelecimento e o escurecimento das folhas cotiledonares, né, a partir da borda, causando, então, a murcha propriamente dita e a morte da planta, como mostra na segunda imagem. Já nas plantas adultas, aparece inicialmente uma clorose, né, em áreas irregulares da superfície foliar. Depois vem a necrose, o murchamento e a queda das folhas. Principalmente, né, isso vai acontecer principalmente nas folhas do baixeiro, causando então a morte ou a redução do porte da planta. A infecção inicial desse fungo, né, desse patógeno, ocorre quando ele penetra nas raízes secundárias e coloniza, então, nos vasos do xilema. Com isso, ele passa a impedir o fluxo de água e de nutriente devido à presença intensa de estruturas fúngicas naquela região. E assim, ao fazer um corte transversal no caule ou na raiz, como mostra a terceira imagem, é possível a gente ver um escurecimento dos feixes vasculares. Isso ocorre decorrente à oxidação e polimerização de compostos fenólicos, sendo essa, então, a principal característica da doença. Os nematóides citados anteriormente, dos 3 gêneros, eles facilitam o estabelecimento da doença, porque eles vão provocar a abertura de ferimentos nas raízes, tornando isso, então, uma porta de entrada para o fungo. Como forma de controle, né, recomenda-se a utilização de sementes livres do patógeno, o tratamento de sementes com fungicidas, cultivares resistentes, a rotação de culturas
e a adubação potássica equilibrada. Pode passar, por favor. O mofo branco do algodoeiro ele é causado pelo fungo Sclerotina sclerotirum. Esse fungo ele tem como hospedeiro, né, diversas espécies, então ele não causa dano somente no algodão, ele causa danos em diversas outras culturas, e as condições favoráveis para o seu estabelecimento são temperaturas ótimas, né, de 25 graus Celsius, períodos úmidos superiores a 7 dias, né, então períodos muito úmidos durante os 7 dias, e alta densidade de plantio. Pode passar, por favor. Como sintomas dessa doença, a gente tem a murcha, necrose e podridão úmida da haste, né, do algodoeiro, do pecíolo, da folha e da maçã, afetando então toda a parte aérea. No interior do capulho, que é o fruto do algodoeiro, é possível a gente encontrar o micélio do fungo, né, de coloração branca, e também os escleródeos, que são as estruturas de resistência do patógeno. Com a umidade, ocorre então a formação do micélio branco, que é essa massa branca que a gente pode observar nas três imagens, perdão, o que caracteriza o mofo branco. Para controle, é ideal a utilização de sementes sadias, menores densidades de semeadura, maiores espaçamentos entre linhas, então, menor densidade na semeadura e o maior espaçamento faz com que haja menor umidade naquela região. Então, se há menor umidade, é uma forma mais fácil de controlar o fungo, né? Visto que os micélios, né, são gerados a partir da alta umidade. E também outra forma de controle é o plantio sob palhada. Pode passar, por favor. A ramulária é uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1890 e atualmente ela ocorre de forma generalizada em todas as regiões que são produtoras de algodão. Seu agente causal é a ramulária areola, que é um fungo, e a disseminação se dá principalmente pelo vento, pelo trânsito de máquinas e pessoas e pela água. As condições favoráveis para o estabelecimento dessa doença são temperaturas de 12 a 32 graus Celsius e uma alta umidade do ar, normalmente acima de 80%. Atualmente, ela pode ser considerada uma das principais doenças que incidem sobre a cultura do algodoeiro no cerrado. Os sintomas dessa doença se manifestam em ambas as faces da folha, consistindo inicialmente em lesões angulosas ou de formato irregular, que são delimitadas pelas nervuras delas. As lesões apresentam uma coloração branca, de aspecto purpurulento, que são caracterizadas pela esporulação do fungo, sobretudo na face inferior da folha, o que vai ocasionar necrose abaixo da camada de esporos. O padrão dessa doença normalmente pode ser ascendente em dias chuvosos, e a manifestação precoce dela pode ocorrer, o que vai provocar o amarelecimento, a queda das folhas e o apodrecimento das maçãs no terço inferior das folhas. O seu controle muitas vezes é feito de forma química, porque isso vai reduzir a taxa de progresso da doença, uma vez que a sua disseminação é bastante rápida e pode gerar perda significativa se não for feito o controle a tempo. Juntamente com outras medidas, como cultivar com algum nível de resistência, a utilização do menor número de plantas por hectare e um maior espaçamento entre as linhas, para que ocorra aeração no terço inferior das plantas de algodão. O tombamento, também conhecido como dumping off, possui como os principais agentes etiológicos a Rhizoctonius solani e o Coleocton gossip. Essa doença é causada por um complexo de fungo de solo ou de semente, e eles podem atuar separadamente ou em combinação, e vão ocasionar o tombamento pré- e pós-emergente das plântulas. A disseminação se dá por semente, por restos culturais
e pelo solo contaminado. As condições favoráveis para o estabelecimento dessa doença são temperaturas baixas durante a germinação e um solo com uma alta umidade. Os sintomas dessa doença em pós-emergência geralmente são lesões de coloração pardo escura, que pode ser observada nessa primeira imagem, de formato irregular. Elas ocorrem no caule, nas folhas cotiledonais e nas primárias das plântulas. Quando essas lesões circundam o caule, ocorre a necrose, que pode evoluir para tombamento e, consequentemente, gerará a morte da plântula. O controle é feito normalmente no tratamento químico de semente e na rotação de cultura e controle de umidade do solo. Mancha alternária. O agente causal da mancha alternária é o fungo Alternaria alternata. A sua disseminação se dá através de esporos transportados pelo ar e também por respingos de água em plantas saudáveis. Temperaturas de 27 graus ou mais, em conjunto com o clima úmido, são condições favoráveis para o patógeno. Os sintomas. Os sintomas da mancha alternária são manchas arredondadas bem definidas de coloração marrom ou parda, e elas são circuladas por halos amarelos, e áreas que têm maior densidade do patógeno, a doença consegue se espalhar rapidamente e normalmente causa desfolha. Como forma de controle, é importante adotar sementes tratadas, limpas e livres de patógenos, evitar o excesso de umidade, fazer a rotação de cultura e remover os restos culturais. Principal doença causada por bactéria, temos a mancha angular, que é causada pela bactéria Xanthomona achonopodes malvacearum. A mancha angular também é conhecida como bacteriose. A sua disseminação acontece através das sementes, por meio da irrigação, pelos ventos, pelas chuvas, insetos e máquinas. Temperatura entre 30 a 36 graus e umidade relativa do ar acima de 85% são condições favoráveis do patógeno da mancha angular. Os sintomas. Eles ocorrem principalmente nas folhas e, inicialmente, eles têm uma coloração verde e também têm um aspecto oleoso. Com o passar do tempo, a coloração muda, ela fica marrom, meio parda e fica com um aspecto necrosado. Como controle, adota-se semente mudas que são tratadas com ácido sulfúrico, cultivares tolerantes e resistentes e o enterro dos restos culturais através da aração profunda. Principais doenças causadas por vírus. O mosaico comum. O mosaico comum, o agente causal dele é o ABMV, que é Abutilon mosaic vírus, e o mosaico ele é transmitido através da mosca branca, e quando a mosca branca encontra temperaturas elevadas, ela consegue acelerar seu ciclo, o que causa mais prejuízo. Os sintomas. Apresentam manchas de coloração amarela no limbo foliar e conforme a planta vai crescendo, ela pode mudar, a coloração pode ficar mais avermelhada. As plantas que são afetadas, elas ficam com um porte menor e elas também podem se tornar parcialmente ou totalmente estéreis. Como forma de controle, adota-se a erradicação de plantas doentes e hospedeiros alternativos, e principalmente o controle da mosca branca.
Outra virose importante é o vermelhão, que é causado pelo vírus Cotton antocianoses e é considerado uma das mais importantes viroses que incidem sobre essa cultura. As lavouras que são afetadas pelo vermelhão, no início de seu desenvolvimento, pode apresentar uma redução de até 50% na sua produtividade, e a transmissão ocorre pelo pulgão do agudoeiro que adquire o vírus no ambiente. As condições favoráveis para o estabelecimento delas são altas temperaturas no verão e o inverno ameno, que são ideais para a multiplicação dos insetos. Os primeiros sintomas do vermelhão ocorrem quando a planta apresenta de 4 a 5 folhas definitivas, porém esses sintomas só são mais evidentes a partir dos 60 dias de emergência. As folhas do terço inferior e médio, nesse caso, apresentam uma coloração avermelhada ou arroxeada, que são limitadas por nervuras verdes, que, mesmo com o acometimento do vírus, elas permanecerão esverdeadas. Os sintomas do vermelhão podem ser facilmente confundidos com outros fatores que incidem na cultura, como alguma deficiência mineral, principalmente de magnésio e potássio. Para o controle, é recomendado que se mantenha a população de pulgão em nível baixo, de acordo com a resistência do cultivar plantado. E também é sugerido que se mantenha eliminada as plantas doentes e hospedeiras alternativas como o quiabeiro. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção. Agora nós estamos abertas a dúvidas.